Eles reescreveram as leis da física da indústria musical. 25 recordes mundiais que obrigaram o Guinness Book a criar uma seção especial para um único grupo. Preparado para conhecer esses números inacreditáveis agora? 10º lugar. Vamos começar com um recorde que prova o amor absoluto da geração mais jovem. BTS se tornou oficialmente o grupo com mais prêmios no Nickelodeon Kids' Choice Awards. Até 2023, eles já tinham 7 troféus, superando o lendário grupo Fifth Harmony. Essa conquista pode parecer simples, mas no mundo do entretenimento ocidental, manter a atenção de crianças e adolescentes por tantos anos é uma tarefa quase impossível. Esse recorde destaca a estabilidade da popularidade deles. Enquanto outros grupos se separam ou perdem relevância, o BTS continua recebendo os votos de milhões de fãs ao redor do mundo. O 9º lugar vai para o domínio deles no Twitter. Em 2022, o BTS se tornou oficialmente o grupo musical mais popular da rede social em número de seguidores. Naquele momento, a conta principal deles já tinha mais de 44 milhões de seguidores. Mas o mais impressionante não é apenas o número total, e sim o engajamento. Cada postagem deles recebe centenas de milhares de retweets e milhões de curtidas em tempo recorde. Esse recorde mundial do Guinness demonstra não apenas popularidade, mas um nível de conexão com o público que não pode ser comprado ou fingido. O ARMY transformou o Twitter na verdadeira central de divulgação do grupo, onde qualquer movimento dos membros vira tendência mundial. O 8º lugar fica com a conquista do TikTok. O BTS estabeleceu um recorde mundial como o grupo musical mais popular da plataforma de vídeos curtos. Quando criaram oficialmente a conta, milhões de pessoas correram para segui-los ao mesmo tempo, quase derrubando o serviço. Na última contagem, o público deles já ultrapassava 60 milhões de pessoas, e esse número continua crescendo até mesmo durante o serviço militar dos membros. Esse recorde é impressionante porque o BTS consegue se adaptar a qualquer formato de conteúdo, desde coreografias complexas até desafios engraçados. A capacidade deles de manter o domínio na rede social, que mais cresce no mundo, prova que o estilo visual do grupo está perfeitamente alinhado às novas tendências. O 7º lugar é o triunfo no Spotify. O grupo é oficialmente reconhecido como o artista masculino mais reproduzido da história da plataforma. O número total de streams das músicas deles já ultrapassou a marca absurda de 31 bilhões. Para entender a dimensão disso, imagine. Se cada pessoa do planeta escutasse as músicas deles, cada uma ouviria pelo menos 4 faixas. Esse recorde confirma que a música do BTS não é apenas um hype passageiro, mas algo ouvido diariamente em todos os cantos do planeta. A discografia deles é tão extensa e diversificada que os algoritmos do Spotify continuam mantendo o grupo no topo das recomendações. Mesmo sem novos álbuns em grupo, os números de streaming continuam extremamente altos. O 6º lugar é um recorde histórico de vendas na Coreia do Sul. O álbum Map of the Soul 7 se tornou o álbum mais vendido da história do país, ultrapassando 4 milhões e 400 mil cópias vendidas em apenas alguns meses. O BTS quebrou um recorde que existia há décadas, e fizeram isso em uma época em que a mídia física já era considerada coisa do passado. Os fãs compravam os álbuns não apenas pela música, mas também pelo valor colecionável, investindo pesado para apoiar seus ídolos. O Guinness reconheceu oficialmente esse resultado como um recorde absoluto para o mercado coreano. Essa conquista mostrou que a influência do grupo dentro do país atingiu uma escala nacional nunca vista antes. O 5º lugar pertence ao fenômeno das paradas da Billboard. O BTS detém o recorde de maior número de semanas em primeiro lugar na parada Digital Song Sales. O mega hit Dynamite ficou 18 semanas no topo, superando o recorde de Luiz Fonsi com a música Despacito. Esse é um dos recordes mais difíceis de alcançar, porque exige não apenas um pico momentâneo de popularidade, mas liderança de vendas a longo prazo no mercado mais competitivo do mundo, os Estados Unidos. Muitas pessoas subestimam esse fato, mas até mesmo grandes estrelas ocidentais não conseguiram permanecer tanto tempo dominando a América. Esse recorde mundial do Guinness consolidou oficialmente o status do BTS como líder global da indústria musical. O 4º lugar foi para uma explosão poderosa no YouTube. O videoclipe de Butter estabeleceu vários recordes mundiais do Guinness no dia de seu lançamento.
O principal deles foi o maior número de visualizações em 24 horas. O vídeo alcançou 108 milhões de views em apenas um dia. Isso significa que milhares de pessoas ao redor do mundo estavam assistindo ao clipe simultaneamente a cada segundo. O recorde anterior pertencia à própria música Dynamite, provando que o BTS compete apenas com eles mesmos. A velocidade com que o ARMY se une para alcançar um objetivo impressiona até especialistas em redes sociais. Esse recorde virou símbolo de domínio absoluto no espaço de vídeos. Nem mesmo grandes blockbusters de Hollywood conseguem competir com isso. A medalha de bronze vai para o recorde de transmissão online paga. Em 2020, o show Bang Bang Con, The Live, entrou para o Guinness Book como a apresentação ao vivo online com o maior número de espectadores simultâneos. O evento foi assistido por 756 mil pessoas de 107 países ao mesmo tempo. Isso equivale a lotar 15 estádios gigantes simultaneamente. Em meio à pandemia, o BTS criou um novo padrão para a indústria do entretenimento, provando que barreiras físicas não limitam a criatividade deles. Esse recorde impressiona porque reuniu pessoas em um espaço virtual numa escala que antes parecia tecnicamente impossível. Um verdadeiro triunfo da tecnologia moderna e da música. O segundo lugar é o triunfo pessoal de V, também conhecido como Kim Tae-hyung. Quando os integrantes abriram contas pessoais no Instagram, Tae-hyung estabeleceu 2 recordes de velocidade. Ele alcançou 1 milhão de seguidores em apenas 43 minutos e 10 milhões em 4 horas e 52 minutos. Esse é um recorde mundial absoluto de crescimento mais rápido de audiência. A rede social literalmente explodiu com a entrada massiva de fãs. Até mesmo estrelas globais do cinema, que antes causavam enorme repercussão ao entrar na plataforma, ficaram muito atrás. O recorde de Tae-hyung prova sua popularidade individual absurda e o poder gigantesco de sua marca pessoal. As pessoas seguiam a conta em um ritmo de dezenas de milhares por minuto. A internet nunca tinha visto algo parecido. E o ouro vai para o recorde mais absurdo de todos, o número total de entradas no Guinness Book of World Records. Até hoje, o BTS possui mais de 25 recordes mundiais, garantindo a entrada oficial deles no Hall da Fama do Guinness World Records. Eles são o único grupo musical da história a acumular uma quantidade tão enorme de conquistas únicas em categorias tão diferentes, de redes sociais a vendas e visualizações. O mais impressionante é que a organização do Guinness precisa atualizar constantemente suas bases de dados, porque o BTS quebra os próprios recordes mais rápido do que eles conseguem registrá-los. Estar no Hall da Fama, ao lado dos maiores cientistas e atletas do mundo, é a verdadeira medida do tamanho das conquistas do grupo, algo que dificilmente será superado no futuro. E aí, ARMY do canal K-Pop Coreia, qual desses recordes mais te impressionou? Quando olhamos para todos esses recordes em conjunto, não estamos apenas falando de números, prêmios ou estatísticas frias. Estamos falando de um fenômeno cultural que ultrapassou fronteiras, idiomas e até a própria lógica da indústria musical. O que o BTS construiu ao longo dos anos não pode ser reduzido a uma sequência de conquistas no Guinness World Records. É uma transformação completa de como o mundo consome, reage e se conecta com a música. Cada recorde citado não existe isoladamente. Eles fazem parte de uma engrenagem muito maior, onde talento, estratégia, conexão emocional e uma base de fãs extremamente dedicada se unem em um nível quase sem precedentes. O ARMY não é apenas um fandom, é uma força global capaz de movimentar plataformas inteiras, quebrar servidores, impulsionar vendas e transformar lançamentos em eventos históricos. E isso não aconteceu por acaso. É o resultado de anos de consistência, autenticidade e uma relação construída com base em reciprocidade entre artistas e público. O mais impressionante é perceber como o BTS conseguiu se adaptar a cada nova fase da internet sem perder sua identidade. Eles dominaram o YouTube quando os videoclipes ainda eram o principal formato de consumo musical visual. Depois conquistaram o Twitter, transformando a rede em uma extensão direta da comunicação com os fãs. Em seguida, entraram no TikTok, onde a velocidade das tendências é impiedosa e a relevância pode durar apenas horas, mas mesmo assim permaneceram no topo. E ainda expandiram seu domínio para o Spotify, Billboard e até recordes de streaming ao vivo,
provando que sua influência não depende de uma única plataforma, mas sim de uma presença global multifacetada. Há também um aspecto simbólico que não pode ser ignorado. O BTS quebrou a barreira invisível que separava artistas asiáticos do centro da indústria ocidental. Por décadas, o mercado global foi dominado por artistas de língua inglesa, e parecia quase impossível que um grupo coreano alcançasse esse nível de impacto mundial. No entanto, eles não apenas alcançaram, eles redefiniram o que significa ser global. Hoje, não é necessário cantar em inglês o tempo todo, nem se encaixar em padrões tradicionais para conquistar o mundo. O BTS abriu caminho para uma nova era da música internacional. Outro ponto essencial é a longevidade da relevância deles. Muitos artistas atingem picos de popularidade, mas poucos conseguem manter esse nível por tantos anos consecutivos. O BTS conseguiu se reinventar constantemente, seja em conceitos musicais, performances ou estratégias de lançamento. Mesmo durante períodos de pausa, projetos solo ou até mesmo o serviço militar dos membros, o impacto do grupo nunca desapareceu. Pelo contrário, continuou crescendo de forma orgânica, alimentado por um legado já consolidado. É impossível também ignorar o impacto emocional que esse fenômeno gerou em milhões de pessoas ao redor do mundo. Para muitos fãs, o BTS não representa apenas um grupo musical, mas uma fonte de inspiração, conforto e identidade. Suas músicas abordam temas como juventude, pressão social, amor próprio, sonhos e vulnerabilidade, assuntos que atravessam culturas e tocam profundamente quem os escuta. Isso ajuda a explicar por que o engajamento é tão intenso. Não se trata apenas de consumo musical, mas de conexão pessoal. E talvez o ponto mais fascinante de todos seja este. Mesmo depois de tantos recordes quebrados, ainda existe a sensação de que a história não acabou. Cada novo projeto, cada retorno, cada lançamento solo carrega a expectativa de que algo ainda maior pode acontecer. O BTS já entrou para a história, mas continua ativo dentro dela, como se estivesse constantemente escrevendo novos capítulos de um livro que ainda está longe de terminar. No fim das contas, os números impressionam, mas o verdadeiro legado vai muito além deles. O BTS mostrou ao mundo que música não tem fronteiras, que a internet pode ser uma ponte entre culturas e que um grupo pode sim redefinir completamente a indústria global do entretenimento. E talvez esse seja o recorde mais importante de todos. Um recorde que não cabe em nenhuma lista do Guinness, mas que ficará marcado na memória da música para sempre. E aqui no canal K-Pop Coreia, essa história continua sendo acompanhada de perto, porque o que eles construíram não é apenas passado ou presente, é algo que ainda está em constante evolução.